Ok. Então, boa noite, pessoal. Bem-vindos à nossa sexta aula. Gente, olha só, metade do nosso pacote, né? Que são 12. Então, nós estamos exatamente na metade, na sexta aula. Então, bem-vindos. Quero agradecê-los muito mesmo por vocês estarem aqui comigo, me fazendo companhia nessa noite de quarta-feira e quem fez as redações, quem fez os exercícios que mandaram, tá? Certinho no sábado, no domingo. Alguns ainda esqueceram de se identificar, e aí eu tenho que correr atrás, né? Então, assim, agradecê-los mesmo, porque vocês estão me dando de volta aqui uma possibilidade de eu analisar se vocês estão conseguindo aprender aquilo que eu estou repassando para vocês, tá? Então, muito obrigada, primeiro, e sempre, lógico, para mim é sempre uma honra muito grande estar com vocês toda noite, tá? Chovendo, aqui choveu muito agora há pouco, parece que toda quarta-feira é o dia da chuva aqui, tá? Mas parou e tá tudo tranquilo. Então, a gente vai começar a nossa aula. Bom, eu quero primeiro fazer umas considerações, né? A respeito, então, dos exercícios que eu recebi de volta. Eu lembro lá que quando nós conversamos, toda vez que eu puxei com vocês o assunto da conclusão, eu disse para vocês, gente, parece o mais fácil, mas é o item em que menos se pontua. Aquilo que parece tão simples, quando chega na hora de escrever a conclusão, a pontuação da maioria esmagadora, tá? Não é a nota máxima do item. E a gente tem que fugir dessa. Que eu falo assim, desse estigma, tá, gente? Vocês que estão, né, participando do projeto de certo, e não só os que estão aqui ao vivo, mas todos que assistem às aulas, têm que se preocupar em, claramente, gente, poder passar essa fase, né? Como se fosse um jogo, vou passar de fase e vou para a próxima, né? Então, a conclusão é difícil, porque vocês têm sempre em mente aquela redação que é um karma mesmo, Rosa. Aquela redação que você joga a sugestão, né, de resolução do problema e está pronto, né? Porque numa redação comum de dissertação não se pedem muitos detalhes, não se pede que se explique, né? Mas eu vou fazer uma pequena lembrança para vocês. Obviamente que aí a maioria deve, não sei se fizeram, mas eu acredito que sim, alguma prova de Enem, e nessa prova de Enem tinha redação, e nessa prova de redação do Enem tinha lá intervenção social, né? Quem fez o quê, de que forma e qual que é o objetivo, né? Então, eu vou fazer uma pequena... Lá atrás, gente, quando a primeira prova do Enem, quem montou foi uma banca diversa, e a partir do segundo ou terceiro concurso de Enem, ali de prova de Enem, foi a banca UNB CESP que montou esse tipo de redação que exige intervenção social. Então, veja só, o que a banca fez? É a mesma banca. Ela trouxe para os concursos, depois para os outros vestibulares que ela monta e que ela organiza, também esse estilo, né? De uma redação, quando você coloca a conclusão e que você sugere algumas medidas, que elas sejam mais detalhadas. Então, lembrem disso, gente, eu preciso detalhar melhor quais são as ações que cada um tem obrigação de desenvolver a pedido da banca, tá? Então, eu percebi assim, olha, das redações que me foram mandadas, eu acho que só 2 estavam ok, completinha, certinha, tá? As demais, muita contextualização, pouca ação, ou quando havia alguma ação, ela estava incompleta, vaga, sem muito, é o que a gente chama de concretude, não tem substância, gente, é uma açãozinha assim, né? E aí são algumas questões que eu percebo na hora da escrita, que é o seguinte, foi escrevendo, sobraram poucas linhas, aí você escreve lá e põe todo mundo no mesmo balaio ali, dá uma mexidinha, só todo mundo pode fazer a mesma ação.
É só para você terminar o seu texto, porque a nota não vai ser inteira, tá? Então, é um cuidado extremo mesmo em você observar o número de linhas da redação, tá? Poxa vida, vamos lá, cada parágrafo tem que ter um tanto de linhas. Vocês acostumam, quando vocês praticarem, vocês vão acostumar com isso. O meu parágrafo tem que ter 7, 8 linhas, tem que ter 7, 8 linhas, no máximo 9. Porque, assim, todos os itens têm peso. E muitas vezes o peso que é da conclusão é maior do que dos outros 2 itens. E aí você faz o quê? Se você escreveu um monte e deixou um pedacinho para a conclusão que vale um monte, tá? E aí vale muito e você não tem espaço para fazer isso e perde ali uma nota preciosíssima para sua prova, para sua nomeação, tá? Então vamos voltar a analisar essa questão da conclusão, porque, gente, as próximas redações que vocês me mandarem, eu quero que essa parte da redação, porque da redação, que é a conclusão, esteja completa. Completa. Por isso, eu vou fazer com vocês um exercício diferenciado hoje, tá? Para vocês me mandarem, que vai ser só conclusão. Vocês não vão me mandar mais nada de texto nenhum, tá? Só quero conclusão. Então, nós temos ali o tema 3, 4 e 5 já, tá? Nesses 3 temas, 3, 4 e 5, vocês vão fazer somente a conclusão. Aí vocês vão dizer, mas professora, não tem que... Não, eu só quero avaliar a seguinte situação. Se vocês conseguem, independentemente do que foi escrito anteriormente, isso não me interessa. Eu quero que você pegue, olhe o tema, olhe lá o item, o que o item está solicitando e montem conclusões para esses 3 temas. Só conclusão, tá? Então, a gente vai fazer esse exercício. Então, vocês têm, sabendo que vocês vão ter 3 parágrafos de conclusão para fazer, um de cada tema. Quais, né? O tema 3, o tema 4 e o tema 5. Eu vou abrir para vocês aqui e nós vamos conversar um pouquinho sobre cada tema, ok? O que vocês vão fazer? Numa folha só, gente. Vocês não vão me mandar em 3 folhas separadas, tá? Vocês vão pegar uma folha só, vão colocar lá, tema 3, faz o parágrafo de conclusão. Tema 4, faz o parágrafo de conclusão. Tema 5, faz o parágrafo de conclusão. Por que dá numa folha toda? Porque vai ter no máximo 7, 8 linhas. Vocês têm 30 linhas na folha, então dá certinho para colocar tudo acertadinho ali, separado, e eu corrijo na mesma folha. Isso não me dá trabalho, e nem a vocês também ficar fazendo ali, escaneando todas as 3 folhas separadas, tá? E aí, para que a gente possa exercitar bem e vocês não errem mais nada em conclusão. Fechado? Então, nós temos aí 26 pessoas hoje participando. Eu vou aguardar 26 exercícios, tá? Eu queria uma lista de presença aqui, mas não, infelizmente, aqui não tem como fazer essa lista de presença, tá? Eu vou tentar ver se tem uma outra forma durante a semana. Então, para entregar sábado ou domingo, ok? Tá? Sábado, domingo, vocês me mandam. Gente, não esqueçam, por favor, o nominho de vocês embaixo, com o telefone ao lado. Ângela, o nome e o telefone. Marcela, o nome e o telefone do ladinho, assim, sabe? Porque daí eu gravo assim, nome, Marcela, e o telefone do lado, que daí a hora que eu vou mandar de volta para vocês, eu olho só o número do telefone lá, tá? E assim eu não me perco, não deixo de mandar para ninguém os exercícios corrigidos, tá? Então, eu vou mostrar. Alguém quer fazer alguma pergunta a respeito disso que eu disse? Porque daí eu já quero mostrar para vocês e começar a conversar um pouquinho mais sobre mostrar para vocês algumas conclusões que eu recebi, tá? Faltou, né, Marcela? Algumas conclusões que eu recebi e mostrar para vocês o que faltou e o que acontece na maioria das redações, tá? Nas provas que eu pego para fazer os recursos, tá? Geralmente tá ali, ó. O problema dos recursos está na conclusão, tá? Então, alguém tem alguma pergunta? Por favor, Vânia, pode perguntar.
A senhora vai perguntar, falar sobre a conclusão das redações que a gente mandou, né? Agora sim, eu estou tratando disso, tá? Vânia, eu nem até fechei a tua, né? Mas eu tenho de alguns que eu abri aqui já, que eu quero mostrar para vocês e ver para vocês entenderem o que é que tem de errado ali, o que fica faltando em quase todas as redações, tá? E aí fica mais fácil para eu poder explicar para vocês. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Às vezes vai aparecer o nome, eu tento fechar o nome ali, mas às vezes aparece em cima, não adianta muita coisa, né? Ai, meu Deus. Mas vamos lá. Esse texto aqui, o Renato disse, levantou a mão, né? Porque é um metido, né? Ele já levantou a mão, pode me mostrar o meu, professora, porque é um metido, né? Porque a dele, olha aqui, a dele está ok. Eu coloquei um okzinho do lado ali, tá? Por quê? Veja que ele, nessa da linha 23 a 30, que ele gastou ali sete linhas, tá? Já vai aparecer para vocês, tá? Aqui, 7 linhas. Tem 7 linhas em que ele conseguiu separar o que é Estado, o que é sociedade e o que é cidadão, tá? Que é o que precisa, gente. Não, a banca precisa visualizar, o examinador precisa visualizar separadamente o que cada um tem que fazer. Eu estou aqui dizendo para vocês Estado, sociedade e cidadão, porque nesta proposta é o que estava sendo solicitado. Em algumas outras propostas e provas, não, às vezes eles querem só do Estado, ou só da sociedade, só sociedade e cidadão. E aí eu preciso fazer aí uma breve explicação para vocês, essa questão, sociedade, cidadão, tá? O que acontece em relação a isso? A maioria pensa, olha, o cidadão faz parte da sociedade, então uma ação que seja sociedade e cidadão junto está valendo. Não, não está. O que acontece? Quando vocês vão elaborar uma conclusão que esteja ali para a sociedade, e que a sociedade precisa apresentar uma ação e o cidadão também, vocês precisam lembrar de uma situação bem básica. Estado, então a gente sabe, né? Governo lá, a gente sempre vai envolver algum ministério, algum órgão público e sempre trabalhar aquilo que a gente sabe que é obrigação do Estado. Tá? Então, nós não vamos jogar para o Estado aquilo que a sociedade pode fazer. E nem jogar para a sociedade aquilo que é obrigação do Estado. Nós não podemos fazer isso. Tá? Em que pese eu já vi examinador deixar passar isso. Mas a gente não tem que jogar, né, achando que nós vamos pegar aquele examinador que no cansaço deixou passar alguma coisa. A gente sempre tem que partir do pressuposto, gente, que nós vamos pegar o pior examinador que tem na banca, vai ser o primeiro texto que ele vai corrigir, então ele vai ser muito minucioso, e aí você tem que lembrar disso. Então, a minha redação tem que estar, assim, impecável, porque nessa situação eu tenho que estar beneficiada por aquilo que eu estou me propondo a fazer, que é estudar durante tanto tempo, né? Então, quando é sociedade, vocês vão lembrar assim, olha, eu preciso envolver coletivo. O que é coletivo? Grupo de pessoas. Então, eu envolvo o quê? Empresas, eu envolvo escolas, eu envolvo associação de bairros, tá? Eu envolvo esse tipo de pessoas que fazem um grupo na sociedade. Então, a sociedade, tá, vai trabalhar dessa forma. O que o indivíduo faz? Então, a ação do indivíduo é aquela que ele faz sozinho, é individual, tá? Individual, sempre lembrar disso. Então, quando nós temos sociedade, eu vou colocar aqui que é obrigação, então, de empresas, de grupos, de escolas, de instituições, tá? Quando é indivíduo, sou eu. Qual que é a minha obrigação diante daquele problema? Como é que eu vou resolver aquilo? Ou o que me faculta para que aquilo seja possível? Num tema como esse, educação para o trânsito, mas o item dizia o seguinte: ações, Estado, sociedade e cidadão para diminuir o agravamento dos acidentes. Não era nem para diminuir o número de acidentes e nem era para diminuir o agravamento. O que é agravamento, gente?
É para que, se acontecer um acidente, que ele não seja grave, que não tenha grandes lesões, ou a perda de vida, ou, né? Tem que lembrar disso. Então, o que eu, como cidadão, eu tenho que... Qual que é a minha ação para diminuir o agravamento, gente? É usar o cinto de segurança, é fazer a manutenção do meu carro periodicamente, é cumprir as leis, regras, normas do trânsito. Isso é do cidadão, não é da sociedade, não é o grupo. Isso vocês têm que lembrar de separar, gente, tá? Então, é importante vocês não esquecerem mais disso, que vocês não erram mais nessa parte, tá? Então, o que o senhor Renato Metido aí escreveu? Diante do exposto, é necessário que o Estado, olha aqui, ó, construa o interesse coletivo por meio de políticas públicas, olha só, legislação eficiente, aqui está no preto, legislação eficiente, tá? E aí, deixa eu mais aqui, proativa, que beneficie, deixa eu pôr aqui uma corzinha melhorzinha para mostrar para vocês, tá? Que beneficie, mas não mudou, caramba. Deixa eu mudar aqui. Eu coloquei para cobrir o nome, né? Beneficie os bons condutores e valorize o ciclista, o pedestre e os passageiros. Tá vendo? O Estado tem que construir isso com políticas públicas. No que tange à sociedade, tá? Aqui, a sociedade aí, espera-se desta maior demanda e propostas voltadas para o executivo e o legislativo, uma vez que as implementações governamentais são características de suas atividades típicas, tá vendo? E nessa perspectiva, o cidadão tá aqui, ó, tá? Por meio de atitudes simples, como... Aqui, a gente, já vou aproveitar para fazer uma partezinho. Como, por exemplo, junto é redundância. O como e o por exemplo têm o mesmo sentido. Então, ou usa como, ou usa por exemplo, tá? Utilizar o cinto de segurança, respeitar e utilizar a faixa de pedestre, por efetivar ações conjuntas, complexas, educativas e de longo prazo, tá vendo? Então, tem Estado, tem sociedade e tem cidadão. Então, aqui ela está completa, porque além de apresentar quais são as ações, ainda está explicando quais são as ações, qual é a finalidade de cada uma, o que quer se atingir, né, como resultado, cada uma dessas. Então, veja que não é difícil, tá? A gente só precisa lembrar desses pequenos detalhes, tá? Aqui, olha, eu tenho uma do lado que eu vou colocar para vocês. Então, olha só, eu até arrumei, eu coloquei aqui, ó. Por fim, haja vista os aspectos observados, é necessário apontar ações a serem tomadas conjuntamente entre Estado, sociedade e cidadãos. Quando a pessoa escreve isso aqui, eu já estou esperando que não vem, então, não vem, né, as ações separadamente. Não vem, tá? Aí vem assim, o Estado, como garantidor da saúde e legislador do trânsito, deve promover suas ações e fiscalizá-las, de modo que elas sejam de fato efetivas. Pois é, mas aqui eu coloquei, cite uma ação, pelo menos, por exemplo, tal ação, ok? E fiscalizar, pronto. Pode fazer o quê? Poderia até colocar aqui que são aquelas blitz de trânsito com sentido educativo, ou sem multas, né? Porque eu sou... nesse tipo de ação aqui, gente, eu sou contrária a endurecimento de leis, a aplicar multas. A gente sempre tem que ir para o lado da educação. Se vocês olharem as propostas, os padrões de resposta da banca, eles sempre levam para o lado da conscientização da educação, tá? Então, poderia colocar umas blitz educativas, tá? Com a finalidade de conscientizar, então, o motorista, o motociclista, o ciclista, o pedestre, que todos fazem parte, então, do trânsito, tá? Vocês podem fazer isso. Aí, aqui colocou assim, ó, a sociedade, por sua vez, tem que se conscientizar sobre a importância do respeito ao próximo e não os violar. Aí eu fiquei pensando, eu escrevi conscientização individual. Como é que a sociedade vai se conscientizar? É uma questão, gente, como
coletivo, como é coletivo, como é que você vai proceder uma conscientização individual? De que forma? Não tem como, tá? E aí vem aqui, isso é fundamental para um trânsito mais seguro, e, finalmente, os cidadãos têm de cumprir as regras a eles impostas, as quais devem ser ensinadas desde a pré-escola. Ponto. O cidadão está aqui, ok. Então, tanto que eu coloquei aqui, ó, a sociedade surgir ações coletivas promovidas por empresas, escolas, ONGs e tudo mais. Citar uma ação do governo. Veja que tem ali 23 a 30, tomou-se ali 7 linhas, mas não efetivamente respondeu a questão. Professora, se fosse dar uma nota para esse parágrafo aqui inteiro, né? Então, nós temos aí 7 linhas, tem uma ação inteira, então já valeria 3, vamos supor que esse item valesse 7 pontos, tá? Então, a gente tem que fazer o quê? 2 pontos já está garantido, já estão garantidos aí, porque apresentou um, tá? Mas os outros ficou só na contextualização ali de uma forma muito vaga. O que a banca daria ali? Ela daria, então, valendo 7, eu daria 3,5 pontos, tá? Pela contextualização, pelas ações vagas e por uma completa. 3,5 pontos. E aí você pensa, puxa vida, eu perdi 3,5 pontos só porque faltou escrever algo a mais, faltou eu colocar algo ali que seja realmente uma ação concreta, não subjetiva, e que é de cada um. Então, conscientizar, a sociedade não tem que se conscientizar, né? Essas ações coletivas aqui, a empresa pode promover, por exemplo, dentro da sua empresa, treinamentos para os funcionários sobre as regras de trânsito, sobre os acidentes de trânsito, entendeu? E aí conscientizar os empregados. A empresa vai fazer o trabalho de conscientizar e não a sociedade que vai se conscientizar. Lembrando disso para vocês não esquecerem nunca mais, tá? Porque vocês vão ter que fazer exercícios e trazerem essas questões todas, tá? E aqui, a última, que vamos fazer a análise, né? E depois a gente vai passar para conversar sobre os temas que vocês vão fazer os exercícios. Portanto, é notória a importância e eficácia das campanhas educativas no trânsito para abarcar segurança. Nesse âmbito, cabe ao Congresso Nacional elaborar leis mais rígidas para punir as pessoas por seus atos responsáveis, a fim de diminuir as fatalidades. Vou fazer aqui uma parte. As leis já existem, né? A lei existe, né? O CTB já está aí com várias e várias modificações, com punições para quem comete as infrações de trânsito e crimes de trânsito, né? Então, isso aqui já seria uma ação de algo que já existe. Quer dizer, então, é chover no molhado, como se diz, né? Mas é aquilo que a ação está aí, a banca não pode dizer que não foi apresentada, né? Eu não gosto, mas ela é válida, tá? Além disso, os órgãos fiscalizadores que compõem o Sistema Nacional de Trânsito devem intensificar as ações para tal fim também, tá aí. Então, o que aconteceu, gente? Nessas 6 linhas da conclusão aqui, só foi apresentada aquilo que do item em referência ao Estado, tá? Tem lá os órgãos que compõem o SNT e o Congresso Nacional, tá? Então, só tem do Estado, não tem as ações da sociedade e não tem as ações do cidadão. Então, quanto seria essa nota, professora? 2,5, 2,8, alguma coisa nesse sentido, só, tá? Não mais do que isso. E por quê? Olha, é um texto, gente, pensa num texto arrumadinho, né? Arrumadinho, letra perfeita, olha só, tá? Algumas coisinhas aqui que eu fiz um ponto muito grande, assim, tem que ser só um pontinho, tem que tomar cuidado com esses, mas isso aqui eu vou fazer depois, essas observações. A minha preocupação era mais agora com estrutura, tá? Então, eu até coloquei aqui a questão da pontuação, algumas situaçõezinhas aqui. Essa aluna querida aqui, que tem essa letra perfeita, escreveu aqui, respondeu o terceiro parágrafo corretamente, tá? Só faltou dizer quais são os elevados gastos. Destaque-se os elevados gastos, mas não disse quanto.
Então, fica o corretor pensando, e quanto será que é, né? Tá? Então, põe ali quanto é que provavelmente tenha nos textos motivadores. Nesse primeiro parágrafo, que não observou que tinha que se posicionar sobre as campanhas, só tratou sobre educação no trânsito, mas não falou das campanhas educativas, para o trânsito, tá? Então, aqui houve um tangenciamento de texto, aqui valeria um ponto e alguma coisa, só 1,33 provavelmente, 1,30, só pela contextualização, tá? Aqui valeria, acredito, né, que eles dariam um ponto cheio, que, apesar dessa questão, e aqui, então, 2 pontos, 3 pontos no máximo. Então, aqui teria 6, 9, 10 pontos e meio, olha lá, 10,5 para uma prova que vale 20, a nota mínima é metade, 10, e aí alguns erros de português, um aqui, uns pontinhos, uma coisinha aqui, um acento aqui, provavelmente baixaria essa nota de 10 e alguma coisa passaria para 9,90 e não sei quanto. Aí a pessoa ia chorar lágrima de sangue, né? Porque como é que vai fazer, né, ficar fora do concurso por causa de algumas questõezinhas que são tão básicas, né? Mas que nós temos tempo de arrumar, tá? Então, veja que tudo dá tempo de fazer, tudo dá tempo de fazer, tá? Compreenderam as situações que eu coloquei para vocês aqui? Entenderam? Alguém tem alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer algum comentário aqui a respeito disso? Pode falar. Tudo bem, Adriane? Ok? Entenderam? Posso passar para frente? Ok? Só fazer assim. Ok. Então, vamos lá. Ótimo. Muito bem. Então, o que nós vamos pensar aqui? Como nós vamos trabalhar essa parte, né? Tema 3. O tema 3 que vocês têm ali, é possível resolver a questão carcerária no Brasil? Gente, depois a gente vai voltar nessa parte aqui, tá? Porque a minha preocupação hoje é resolver a questão da conclusão. Eu quero que a conclusão de vocês, tá, esteja impecável, tá? Depois vocês vão fazendo as outras partes, que daí eu vou corrigir, né? Esse tema aqui eu separei para vocês porque tem uma pergunta, tá? Então, vou falar um pouquinho, né? Tem uma pergunta: é possível resolver a questão carcerária no Brasil? Uma prova que nós tivemos bem recente, aí tinha uma pergunta também, e o pessoal não respondeu, né? E é muito importante que isso seja bem esclarecido para vocês. Gente, quando há uma pergunta, é obrigatório que essa pergunta seja respondida. Preferencialmente na introdução. Não deu? Em algum momento do texto precisa responder isso, tá? Porque senão você vai perder a nota que é relativa a essa questão, tá? Aí tem o item, se eu vou fazer, eu não vou lembrar agora, eu não vou falar o nome aqui, na verdade eu sei quem é, eu só não vou lembrar, a pessoa vai saber agora, tá? Vai lembrar disso, porque ela está na nossa aula. Fez o texto inteirinho sem se preocupar em olhar isso aqui, gente, os itens. Pegou apenas essa parte aqui, tá? O tema principal, e não observou essa parte aqui, que são os itens, tá? Então, eu vou só retomar a isso, porque eu quero muito que essa pessoa esteja apta a fazer os próximos exercícios e as próximas redações, tá? Tem uma redação, tem boa redação, tem estrutura muito boa, já definida, só falta entender como é que funciona a prova da CESP, tá? Então, olha aqui. Gente, é importantíssimo que se observe exatamente o que cada item está solicitando, tá? E nesses itens aqui, em cada um deles, seja respondido cada item num parágrafo separado, tá? Isso ajuda o examinador, você não dá trabalho para o examinador, ele vai corrigir sua redação sorrindo, né? Porque aí, quanto ele mais corrige, mais ele ganha, aí ele passa pela cor rapidamente, e aí não se preocupa com essa questão, tá? Então, observe com bastante atenção cada item e cada palavra-chave que tem nos itens, né? Aqui, nós temos aqui, dissesse acerca dos principais
obstáculos para que o sistema penitenciário possa cumprir sua função, aponte os deveres do Estado para a garantia dos direitos aos presos, deveres do Estado, tá? E o que nos interessa hoje, tá? Aborde as medidas que devem ser desenvolvidas a fim de cumprir a lei de execução penal. Gente, e aí vamos lá. Para a situação totalmente diferenciada, que a gente, esses respostas aqui já estão lá disponíveis para vocês. Mas como eu tenho a resposta aqui, eu vou pedir a vocês a gentileza de que vocês procurem mais informações antes de escrever o texto de vocês, tá? Então, o que acontece? Aqui não está colocando nenhuma delimitação de quem deve desenvolver essas medidas. Se é o Estado, se é a sociedade ou se é o cidadão. E aí, o que a gente faz? A gente tem que ser esperto, né? Se a gente está lidando com uma banca CESP, o que eu como aluno, como candidato, né, na prova faria? Eu colocaria uma ação do Estado e uma ação da sociedade, tá? Aqui não diz, mas eu faria isso, tá? Como fazer cumprir a lei de execução penal? Quem é que tem que cumprir a lei de execução penal, gente? O Estado, obviamente, tá? Mas eu colocaria alguma coisa em relação à sociedade, porque a sociedade sempre é um ponto importantíssimo, principalmente nessa questão da ressocialização, né, dos egressos do sistema penitenciário. Então, o que a sociedade pode fazer? Então, vamos lembrar, eu quero que vocês façam isso, porque eu quero que vocês treinem fazer Estado e sociedade e cidadão, tá? Então, nesse exercício aqui, marquem, gente, por favor. Nesse exercício aqui, a gente vai mudar um pouquinho. Vocês vão colocar ações do Estado, da sociedade, tá? E do cidadão. Vocês vão colocar os três. Nós vamos mudar um pouquinho essa questão aqui, ó, tá? Em vez de ser uma ação para cumprir a lei de execução penal, a gente não vai fazer isso aqui. A gente vai mudar um pouquinho, tá? Medidas a fim de ressocializar o egresso do sistema penitenciário. Então, marquem, porque é muito importante que vocês vejam essa modificação aqui, tá? Então, em vez de cumprimento da lei de execução penal, que é o Estado, né? Os seus agentes e tudo mais, vocês vão fazer 3 ações, tá? Do Estado, da sociedade e do cidadão, tá? Vou jogar aqui em cima, tá? Para a fim de ressocializar o egresso do sistema penitenciário. Então, anotem no caderno de vocês aí direitinho, tá? Que aí, na hora de montar, eu vou observar isso, se vocês prestarem atenção no item que foi aqui mudado, e que se vocês estão colocando Estado, sociedade e cidadão. Lembrando que Estado, então, fica para o governo, sociedade é grupo de pessoas, e cidadão são ações que são individuais, tá? Então, veja que a gente modificando isso, a gente passa a treinar um pouquinho mais essa questão da conclusão. Então, vou mudar aqui, porque depois, quando vocês estiverem fazendo, vocês vão fazer no item correto, tá? Então, a gente vai mudar isso agora, vocês vão preencher direitinho e vão me mandar. Então, anotem, porque se eu receber alguma coisa errada aqui, vai ser, olha, borracha no lombo, tá, gente? Porque, né, a gente tem que fazer exatamente do jeito que está sendo pedido aqui, né? Para a gente poder treinar direitinho e fazer tudo certinho, tá? Esse é o tema 3. Alguém quer perguntar alguma coisa? Ô, professora, boa noite. É só recapitulando. A senhora quer 3, em relação ao Estado, sociedade, cidadão, a senhora quer 3 ações, né, de cada? Isso. Então, você vai fazer uma conclusão baseada nessa mudança que a gente fez. Então, uma ação para cada um, uma para o Estado, uma sociedade, uma para o cidadão, para ressocializar o egresso, né? O ex-presidiário.
tá? Ok. Para esse aqui. Uma conclusão prontinha, diante do exposto, tudo certinho, tá? O parágrafo prontinho com essas 3 questões aí, tá? Bem certinho. Positivo. Deixa eu só... Marcela, essa alteração é só para atividade da conclusão, tá? Só porque a gente vai fazer exercício. Entenderam, gente? Só para os exercícios, tá? Quando vocês forem escrever o texto inteiro, vocês vão fazer de acordo com o que está lá na proposta, ok? Isso é para a gente fazer o exercício. Vamos lá. Mais alguma pergunta? Alguma dúvida a respeito desse exercício? Professora, então esse exercício a gente vai fazer só a conclusão, não é isso? Só a conclusão. Eu quero que vocês terminem só a conclusão. Tá, beleza. Ok. Então, vamos lá. Tema 4. Esse é o 3. Vamos lá para o tema 4. Quando alguém quiser fazer uma pergunta, como eu fico fora, eu fico na tela, gente, me chamem, tá? Abram o microfone e falam, professora, que daí eu volto aqui para ouvir a pergunta. Podem me interromper, tá bom? Muito bem. Professora, Pode falar. Quem é? No meu caso, eu não... É Jefferson. Jefferson, tá. Isso. No meu caso, eu não realizei nenhuma redação ainda. Nesse caso, eu faço toda a redação ou somente a conclusão? Jefferson, a gente vai fazer o seguinte, você está chegando hoje ou você participou das outras e não... Na realidade, eu só participei gravado. Gravado, no caso. Eu assisti a primeira aula e não deu como assistir os outros. Tá. Aí assisti... Então, faz o seguinte, como você já assistiu Hudson, você também? E daí, Hudson, você ficou vadiando também ou tinha uma justificativa? Façam assim, me mandem a redação inteira, tá? E mais os exercícios, podem rir, palhaço, e mais os exercícios, tá, gente? Hein? Vocês dois vão fazer inteira e mais os exercícios. Então, vocês estão achando que vai ser... Mas eu fico feliz, quando esses caras entram terminando, 20 minutos para terminar a aula, e o bicho entra com essa maior cara de pau, hein, José? Mas é o fim da rosca mesmo, hein? É para acabar. Sim. Eu entro nessa, pode deixar. Boa noite. Boa noite, tá? Viu? Quem chegou agora, pegue a prova, pega para assistir depois, né? Né, Ângela? Não dá, né? Tem que ficar aqui, né? Junto comigo, senão o bicho pega. Mas fiz o exercício certinho? E acho que por isso você pode chegar atrasado, é isso? Não. Tá bom. Vamos lá, então. Tema 4, gente, vocês vão fazer, então, a conclusão. E eu vou dar os itens aqui para vocês, porque ele não tem item, né? Esse aqui é um texto que não tem item. Aí vocês vão perguntar assim, mas professora, a CESP faz isso? Faz. A CESP faz de tudo com vocês, tá? E eu quero que vocês estejam preparados para tudo, tá? Então, quando não tem item, gente, olha só, quando não tem item, vocês têm que aprender a transformar o texto em item. A proposta principal aqui, né? O tema principal, abrir em itens. Aí vocês têm que ser espertos, né? Medidas eficazes para ressocializar os menores em conflitos com a lei. Olha só, gente. Já de cara, o tema principal já é a conclusão. Então, o que acontece? O que a banca quer? Ela só te deu a conclusão. Você tem que criar o 1 e o 2, tá? Como nós estamos só trabalhando essa parte que é de conclusão, olha como ficou fácil fazer isso, né? Medidas eficazes para ressocializar. Novamente, vocês vão trabalhar com quem? Obviamente, vocês vão trabalhar Estado, né? Sociedade. Gente, vocês vão, olha, aprender e não vai ter como errar mais, tá? Então, tá aqui, só quero as medidas. Depois, a semana que vem, eu vou explicar para vocês como é que vocês vão abrir esse tema aqui, transformar numa prova de CESP básica, padronizada, para vocês escreverem o restante do texto, porque desse aqui vai dar certinho, né? Vocês vão fazer já a conclusão, né? Deixar pronta e depois vocês só tem que fazer
a introdução e os 2 desenvolvimentos, tá? Então, já vejam, a medidas eficazes para ressocializar os menores em conflito com a lei, tá? Procurem, assim, de forma bem básica, gente, não propor ali nada de endurecimento de pena, tá? Esse aqui eu não vou aceitar, porque nesse caso aqui, vocês sabem que a gente tem, por mais que a gente não concorde, tá? Não interessa para nós, por exemplo, assim, para a banca, que a gente, nesse momento, coloque aqui quais são as nossas convicções pessoais. Então, por mais que eu não concorde que o menor só possa ser processado e aí cumprir pena de acordo com o Código Penal a partir dos 18 anos, isso não interessa para a banca. A banca vai querer o quê? Que você tenha ideias que respeitem a legislação e os direitos humanos, obviamente, tá? Então, quando você pensar nessas medidas eficazes para a ressocialização, pense sempre naquilo que vai geralmente levar para a área de educação, para a área de oportunidades, tá? Vocês têm que lembrar que a maioria, esse ECA foi desenvolvido não por causa de uma minoria, mas sim por causa de não por causa de uma maioria, né? Que tem uma vida melhor, mas por causa daquela minoria que está aí afastada das oportunidades do nosso país. Não interessa para nós aqui, de maneira alguma, a gente pensar naquilo que possa desrespeitar os direitos dessas crianças e adolescentes que estão em conflito com a lei, tá? Então, lembrar disso, não coloque nenhum tipo de punição, mas sim de medidas, de projetos, e vocês podem colocar ali projetos de música, coloque, a banca está numa fase, gente, artística, sabe? A banca está nesse jeito, então, mais preocupado com a arte, com a música, com o teatro, sei lá, né? Com o esporte, coloquem nessas medidas, o esporte, ele é muito importante para isso, porque é coletivo, a maioria, né? Nós temos muitos esportes coletivos, claro que tem os individuais, mas coloquem os esportes ali como medidas, mas assim, sempre lembrando de dividir o que é responsabilidade do Estado, o que é responsabilidade da sociedade e o que é do cidadão, tá? Então, bastante imaginação na hora de colocar. Se vocês observarem aqui, eu coloquei assim, olha, o ponto principal do texto são as possíveis medidas de ressocialização. Se eu sou a banca, esse aqui seria exatamente, né, por causa disso, ele é o ponto principal, tá? Seria o que contaria mais pontos, né? As quais deverão estar desenvolvidas, isto é, explicadas de que forma são eficientes ou seriam eficientes na luta para reinserir os menores em conflito com a lei. Várias são as possibilidades de resposta, pois o tema encontra-se aberto. Dessa forma, o candidato ou a candidata tem a liberdade de discorrer sobre o ponto de vista sem estar atrelado a itens. Então, a banca faz gente, juro que eles fazem isso aqui para vocês. Uma resposta padrão dessa forma, sem colocar muito, mas eles colocam ali, espera-se que o candidato e a candidata esteja preocupado em observar que os menores devem ser reinseridos na sociedade por meio da educação, da cultura, de esportes. Então, já na dica para vocês, para que vocês montem essa conclusão pensando nisso, tá? Isso que vocês precisam estar cientes. Perguntas a respeito desse tema? Os outros pode falar. Quer dizer, então, que a resposta do item seria essa que está marcada em vermelho, né? Medidas eficazes para ressocializar. Isso, tá? Daí você vai escrever igual aos outros, né? Uma medida do Estado, uma da sociedade, que é o coletivo, e uma do cidadão, tá? Devidamente desenvolvido, explicado, como eu coloquei ali na resposta. Gente, esses textos ali estão lá no grupo do Telegram, tá? Eu coloco lá e está na plataforma lá também, o Harrison disse que colocou lá, tá? Então, estão lá. Se vocês precisarem olhar um pouquinho alguma coisa,
vão lá, peguem esse arquivo, olhem, que ali diz assim, ó, tem que estar explicado, né? Cada uma das ações. Não pode só colocar a ação ali sem explicar devidamente qual é o que é que a gente espera. E por último, né? Nós temos mais um aqui tema para vocês escreverem, que foi do tema da semana passada, porte de arma à mulher como medida protetiva, tá? Esse tema aqui, gente, esse aqui eu quero trabalhar com vocês também na próxima aula, porque ele tem tanto quanto o tema 4, o tema 3, né? O tema 3 aqui, que tem uma pergunta, quanto o tema 5, você obrigatoriamente tem que se posicionar. Então, eu quero trabalhar um pouco mais a fundo essa questão do posicionamento, tá? Para que vocês, isso cada vez mais são possibilidades das provas aparecer para que vocês se posicionem. Então, eu quero que vocês estejam muito bem, instruídos a respeito disso. A nossa próxima aula vai trabalhar exclusivamente isso. E aí, eu vou pedir também para quem vai estar comigo na próxima aula, que tenham sempre o caderno na mão e uma caneta, porque a gente vai fazer uns exercícios ao vivo, tá? A gente vai trocar ideias aqui e nós vamos fazer exercício ao vivo em relação a esses dois temas, tá? Mas para o exercício, né, desta semana, olha aqui, ó, tá? Aqui diz o seguinte, ó, ações que podem colaborar na prevenção de crimes contra a mulher. Novamente, vocês vão, aqui não tem, mas eu vou querer que vocês coloquem, né, Estado, sociedade, cidadão, que é para nunca mais esquecer como é que faz, tá? Então, a gente vai trabalhar em cima disso. Esse aqui, o tema, a resposta ainda não está disponível para vocês, vai estar nesta sexta-feira, né? Eu sempre coloco a resposta da semana anterior na sexta, e o tema também, o novo sexto tema vai estar também ali, né? Então, o que nós vamos trabalhar? Para que a gente possa, todos os gêneros, tudo que a Banca CESP exige de vocês, vocês vão aprender aqui nessas aulas restantes, né? Nas próximas 6 aulas. As próximas 6 aulas, o que eu espero realmente, que a gente tenha definido como exatamente fazer as conclusões, como exatamente se faz para escrever com essa parte do posicionamento, de forma clara e objetiva, apresentar o posicionamento bem claro, e aí, obviamente, nós vamos discutir essas questões aqui, tá? Olha que nesse tema, gente, eu fiz aqui o seguinte, eu deixei pontos aqui para vocês, ó, 5, 3, 3 e 2. Veja que, para você apresentar esse posicionamento aqui, precisa estar valendo só, o posicionamento vale 2 pontos, tá? Aí, o aumento do número de feminicídios, 3, a efetividade das medidas, 3, e aí, ó, 5 pontos para você apresentar ações que vão colaborar na prevenção de crimes contra a mulher, tá? Vocês observaram aqui, eu vou até parar aqui, né? Vocês observaram que os temas que eu trago para vocês são os mais variados possíveis, os mais variados possíveis. Tudo aquilo que a gente possa pensar dentro de carreira policial, eu trago para vocês. Às vezes a gente fala assim, meu Deus do céu, né? Porque, tem algumas coisas, eu alguns dias, faz um mês, 60 dias, eu acho. Eu montei uma proposta de redação que dizia o seguinte, a arte como meio de ressocialização no sistema penitenciário. Eu montei essa proposta. Aí os alunos, como eu dou uma diversidade de temas para fazer, os alunos, imagina, vai cair, da onde a arte? Né? Da onde que vai cair a arte? Que caiu na PM, qual que foi? Foi uma última prova que teve aí? A arte, gente, como socializador. Eu coloquei como ressocializador e eles colocaram como socializador na prova. Aí eu falei assim, toma, faz, gente, faz. Eu faço os temas
buscando tudo o que é possível. Então, assim, se você deixa de fazer um ou outro, aí você vai olhar para aquilo, quando você olhar a prova, você diz assim, não acredito, que bem aquele que eu não fiz, está aqui na prova. E aí eles chorando as pitangas para mim, depois, no final, professora, eu fiz, né? Eu dei ali. Por que você não fez? Ah, mas eu achei. Você não tem que achar nada. Quem é que tem que está sendo paga aqui para mostrar que vocês, para levar vocês para o caminho? O que vocês estão me pagando aqui? Pois é. Então, gente, quando vocês acharem que o tema é assim, tipo assim, arma, né, não sei o quê, para mulheres, vocês vão dizer assim, mas por quê, professor? Porque está sendo discutido isso, gente. Porque existe um projeto de lei que discute essa questão. Então, eu fico de olho em tudo que é possível para passar para vocês. E, às vezes, você já fala, Rosana, só um pouquinho. Às vezes, não é tudo aquilo, né? O item, às vezes, é só o tema que eu dou é um item da prova. Aí você fala, pô, eu fiz um texto inteiro sobre isso, vai lá e mata a pau, tá? Pode falar, Rosana. Boa noite, professora. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Retornando, é muito bom. A senhora falou sobre o tema 5, né? Com relação às mulheres e tudo mais. Ontem saiu, né, a publicação, o entendimento do STJ sobre as mulheres trans, né? A gente também pode tratar sobre isso. E por incrível que pareça, hoje eu trabalho com Lei Maria da Penha. Algo bem atípico para mim. Mas o que a senhora falou é verdade. Na prova da Polícia Civil do Rio de Janeiro, eu fiz as duas, né, investigador e inspetor, que infelizmente não fiquei dentro da nota de corte para o TAF. Nas duas aulas de revisão, 3 questões de matérias diferentes caíram na prova, né? Os professores usaram exemplos e caíram na prova. Então, é fato que pode acontecer. Inclusive, temas de redação também. Sim, a gente, né, eu sempre faço amanhã eu tenho recurso, mas antes eu levanto bem cedinho, eu vou dar uma olhadinha nos temas que tem prova agora acho que da PM de Minas, no final de semana, né? E aí eu vou olhar os temas, aí eu separo ali, faço escrevo aqui e mando para os alunos, ó, dá uma olhadinha nisso aqui, tá? Então, geralmente acontece, e é aquilo que está fervendo no momento, é aquilo que a gente, né, eu fico ligado também, essa decisão do STJ, ontem, né, aí eu fico lendo também os comentários, né, das pessoas a respeito disso, que a gente vê aquela questão, é uma evolução legislativa da lei? Não é? O que acontece? Essas pessoas podem... É a mesma discussão do esporte. É a mesma discussão. E daí? Pode? Não pode? Né? É então, isso... Né? Então, a gente tem que estar aqui... É polêmico? Claro que é. E as bancas têm... nesse afã, né, de querer saber se vocês são respeitadores dos direitos humanos, porque vem, né... a Polícia Penal do Pernambuco, obrigada, viu? Se você, a PM Minas Gerais é que eu vou fazer recurso daqui uns dias. Por isso que eu estou com isso, tô ligada, né? Já estou preocupada com o recurso, que é dia 21, acho que é o recurso da PM de Minas. Então, o que a gente tem que ficar pensando? As bancas querem saber se vocês, como homens e mulheres da lei, né, da segurança pública, vocês vão respeitar os direitos humanos. O que vocês pensam sobre isso? Entendeu? Então, a gente tem que ficar ligado nessas questões. Rosana, quer falar mais alguma coisa? Não, professora, só isso mesmo. E eu sou muito... Ela quer falar? Então, professora, nesse caso de posicionamento desses temas polêmicos, a banca, ela assim... ela vai ver o seu posicionamento, você não pode ser tão crítico, não desrespeitar os direitos humanos e tudo, né, a legislação, mas ele não julgaria se você fosse um posicionamento contrário, digamos assim. Sem problemas. Eles até colocam no padrão de resposta que, independentemente do posicionamento,
desde que, né, não pesa na tua nota, tá? Então, se você desrespeitar os direitos humanos, obviamente que eles, inclusive, te desclassificam, né? Sim. Então, agora, se você é contrário, é contrário a mulheres trans participarem dos jogos, né? Ué, por quê? Por isso, isso e aquilo. Você tem que ter razões plausíveis para isso, né? Que não dentro da lei, pronto, não tem problema nenhum, tá? Gente, olha aí, chegou ao fim de novo, né? Chega. Rosana, quem quer falar? Vânia? Diga. Professora, uma pergunta aqui. Um posicionamento contrário a um tema polêmico, ele acarretaria, por exemplo, passou no concurso, lá no curso de formação, ou até mesmo para uma investigação social, ele não afetaria, não? Não. Não, porque a tua prova é entre você e a banca, a tua prova não vai ser distribuída para mais ninguém. No curso de formação, eles não têm acesso a isso, tá? Então, pode ficar bem tranquilo. É só a banca mesmo que faz esse tipo de situação, né? Bom, gente. Obrigado, Tra. De nada. Chegamos ao fim, mais uma quarta-feira, rapidinho, né? Passa assim, a gente quase nem consegue, né? A gente vai poder falar um pouquinho mais a partir da próxima aula, né? Mas, assim, eu quero agradecer muito, muito mesmo a presença de vocês. Tem alguém que quer falar? Jefferson quer falar? Só recapitulando, professora. Pois não. O que a gente tem que fazer esse final de semana, no caso? Só para você vai fazer a redação inteira, número 2, e mais os 3 exercícios de conclusão. Que é um de cada tema, né? Que a senhora apresentou. Exatamente, aquele que eu passei hoje para vocês. Tá certo. Bom? Tá bom. Mais alguém? Não? Gente, muito obrigada, então. Boa noite para vocês. Um resto de semana bem abençoado, tá? Eu estou aqui. Boa noite, amanhã e que sexta-feira não estarei para vocês, né? Eu vou estar para os alunos que precisam de recurso, mas sábado, domingo, né? Eu vou estar se vocês precisarem de alguma coisa, tá bom, gente? Muito obrigada a todos e a todas. Eu agradeço imensamente a honra de estar com vocês mais uma noite, tá? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.